Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o que é o imperialismo e também o neocolonialismo. Gente, o imperialismo é uma palavra bastante interessante e que muito usada, né? A gente sempre fala, Estados Unidos é um império. A gente está sempre relacionando vários países, várias nações importantes como se fossem imperialistas. Então a gente vai ver da onde surgiu esse termo imperialismo e também o que a gente chama de neocolonialismo. Então vamos lá para a gente saber primeiro o que é imperialismo. Gente, o imperialismo ele surgiu no século XIX, quando as principais nações europeias, que já estavam bastante desenvolvidas, começaram a desenvolver um processo de expansão territorial sobre outros locais, principalmente África, Ásia e Oceania. Então, o que a gente tem que entender sobre imperialismo? Foi uma política de expansão e um domínio territorial. Mas não foi só um domínio territorial, ele foi cultural, ele foi econômico, de uma nação sobre a outra. Então, repetindo, uma política de expansão, de domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre a outra. E aí eu queria fazer já uma diferenciação para vocês. O imperialismo, gente, não pode ser confundido com o colonialismo. O colonialismo, ele exercia um controle político e territorial. Então era um controle político e territorial anexando uma outra região ao próprio domínio. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em grandes impérios, né, nessa questão do imperialismo, a gente pode voltar lá atrás e lembrar do Império Romano. Né? O Império Romano, ele foi, isso sim, ele representou essa questão até do próprio colonialismo, porque o Império Romano, além de dominar o domínio territorial de Roma sobre outro território, ele também tinha total controle político. Então, lá no Império Romano, na própria civilização egípcia, tinha essa questão de anexar terras ao dominante, além também do controle político. Então, aí já é questão de colonialismo, tá? Então, esse imperialismo, só para a gente voltar a falar, ele é um domínio cultural, econômico e territorial de uma nação sobre a outra. Então, aí a gente já falou sobre a questão do Império Romano e também da civilização egípcia. No nosso imperialismo, que é lá do finalzinho do século XIX, por que século XIX? A gente tem que entender que a Revolução Industrial, finalzinho do século XVIII, né, lá na Inglaterra, quando a Inglaterra reuniu todas as condições possíveis para ser o país mais industrializado da época, porque o pioneirismo inglês, vocês devem se lembrar disso. Então, a Revolução Industrial, ela, na verdade, ajudou a consolidar o regime capitalista, lá no finalzinho do século XVIII, e isso foi hiper importante para essa questão do imperialismo surgir nas nações europeias, começando com a Inglaterra. Por quê? Lá na Revolução Industrial, gente, nós tivemos as inovações técnicas, né? A siderurgia, a questão primeiro do motor a combustão, depois a questão da invenção do automóvel, a eletricidade, locomotivas. Então, tudo isso é um avanço do imperialismo, ou seja, naquela época seria a Inglaterra, que estava na frente de todo mundo. Então, essas inovações, na verdade, trouxeram uma nova forma de disputa entre os países, a questão também da relação de trabalho. Então, tudo isso foi super importante. E o imperialismo, que é importante vocês saberem, ele impõe uma política de guerra e de conquistas, tá certo? Então, ele vai impor uma política de guerra e de conquistas. Por quê? Porque vai haver essa necessidade de buscar novos mercados consumidores, matérias-primas, tudo isso por quê? Por causa da consolidação do regime capitalista. E que tem como fator super importante a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial disparou
esse mecanismo nas outras nações europeias, né, a buscar matéria-prima, mercado consumidor. Então, tudo isso vai transformar essas nações, eles vão buscar aqui uma política de guerra e de conquistas, além do que também, gente, a questão ali, né, da superioridade sobre alguns outros povos. Então, a Europa, ela vai ser o berço dessa questão imperialista, tá bom? E o neocolonialismo, a gente colocou aqui, foi um novo processo de colonização na África, Ásia e Oceania, que a gente vai falar mais para o finalzinho da aula. Então, o imperialismo é o nome de conjuntos de políticas que teve como objetivo promover a expansão territorial, econômica e cultural de um país sobre o outro, principalmente na África, Ásia e Oceania. Então, aqui até eu coloquei para vocês, ó, nós temos aqui o continente africano e aqui as bandeiras de todos os países que tiveram colônias aqui na África. A França, a Itália, a Grã-Bretanha, a Alemanha, né, a Portugal. Então, são países que tomaram conta do continente africano, ok? Vamos ver aí quais foram as causas do imperialismo. Gente, o imperialismo é fruto, que a gente acabou de falar, desse desenvolvimento do capitalismo, que nasceu por causa das transformações que foram originadas aí da Revolução Industrial. Essa revolução, a gente já falou, originou-se lá na Inglaterra, no final, na metade do século XVIII, e trouxe inúmeras mudanças. Então, ela vai consolidar o modo de produção industrial. Esse modo de produção industrial, ele vai praticamente levar ao total decadência e declínio o outro modo de produção, que era o modo de produção manufatura, ou seja, as coisas feitas de uma forma mais simples, sem utilização de máquinas, sem a divisão do trabalho. Então, a Revolução Industrial, ela vai causar toda essa mudança. A Revolução Industrial também, gente, trouxe, como eu já falei também, novas relações na questão do trabalho. Então, vai se formar um mercado como um mercado internacional, ou seja, a Revolução Industrial, ela vai desenvolver as indústrias e através desse desenvolvimento industrial é que vão surgir as grandes nações industrializadas, que a gente chama de economias globais. Então, pessoal, essa concorrência que vai surgir entre uma grande nação e a outra, principalmente europeia, que vai dar origem às nações industrializadas, então fez com que esses países, através dessa política de guerra e dessa questão de domínio territorial, então eles vão partir para uma disputa quem dominaria mais colônias nos continentes, principalmente africano. Tá? Houve na Ásia, lógico, Oceania também, mas a África, coitada, a África foi o bolo da vez, a bola da vez, a pizza que seria repartida entre essas grandes nações europeias. Então, por que eles encontraram na África aí o que eles queriam? Que descobriu que lá havia produção de diamantes, né? Então lá também tinha muita riqueza, também a questão dos recursos naturais e vegetais, a questão das matéria-prima, e também eles iam lá para buscar tudo isso e transformar isso em novos mercados consumidores. Então, essa ocupação de novos territórios foi uma solução para garantir o desenvolvimento das suas próprias economias. Então, como país europeu, eu vou lá na África, eu vou pegar esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço. Por quê? Eu vou colonizar esse pessoal? Eu vou levar desenvolvimento para eles? Não. Eu vou simplesmente fazer deles o meu mercado, o meu fornecedor de matéria-prima. Então, é isso que esses países imperialistas da Europa buscavam. Né? Quem teria mais riqueza? Quem produziria mais na questão industrial? Então, foi isso que surgiu aí como as causas do imperialismo. Ok? E a gente já vai até já adiantar para vocês que toda essa corrida, né, toda essa ganância desses países europeus vai dar origem aí à Primeira Guerra Mundial, que a gente vai falar disso um pouquinho depois, tá bom? Vamos ver, gente, o que eles fizeram na África.
praticamente os lugares mais afetados pelo imperialismo foi no continente africano. Então, na segunda metade do século XIX, houve praticamente uma corrida imperialista no continente africano. E principalmente por manifestação de 3 países. A Bélgica se interessou pelo Congo, né, lá na África Central, e a gente vai ver que na verdade, o rei da Bélgica, que era o Leopoldo II, ele simplesmente domina toda essa região do Congo. E o que é interessante, gente, que tinha também questão lá de diamantes. E é interessante porque o rei Leopoldo II, ele transformou o Congo no domínio pessoal dele, e não da Bélgica. Depois o rei Leopoldo II vai vender essa sua posse para o próprio governo da Bélgica. É brincadeira, né? Depois nós temos também a questão de Portugal, que dominou Moçambique e Angola. Tá? Também a política expansionista sobre a África. A gente também tem a questão aí da própria França. Então, gente, eu até coloquei aqui para a gente poder ilustrar melhor. Olha aqui para vocês verem. Todas essas cores aqui, ó, representam o controle dessas nações europeias sobre a África. O que a gente pode dizer é que a África se transformou numa colcha de retalhos, né? Ou seja, saber quem disputava mais o quê. Então, aqui vocês estão vendo a Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Itália, Portugal e o Reino Unido, que simplesmente repartiram a África entre si. Tá? Quais eram as justificativas? Então, vamos ver agora qual foi a desculpa esfarrapada deles. Primeiro, que eles levariam, por eles serem superiores em nações desenvolvidas, eles levariam um modo de vida civilizado para o continente africano. Porque na ideia deles, os africanos eram atrasados e selvagens, eles eram bárbaros, olha que absurdo. Né? Então, essa justificativa também foi baseada na questão racista, que partia daquela história que o homem branco é superior ao homem negro. Olha o absurdo. Então, os negros, né, os africanos eram bárbaros, povos atrasados e selvagens, além da questão da própria cor. Então, a cor dos africanos o transformavam numa raça inferior. Então, por isso, eu, branca, né, eu ia lá para dominá-los e levar para eles o desenvolvimento, porque a minha raça era superior a eles. Absurdo, né? Então, essas justificativas, gente, foram utilizadas pelas nações imperialistas para encobrir o motivo, o principal interesse. E qual era o principal interesse? Explorar economicamente todos esses locais ocupados. Né? É importante também mencionar que o processo imperialista na África foi acompanhado de movimentos de resistências que foram organizados pelas populações locais. Então, guardem bem isso. Nós já falamos da justificativa para encobrir o interesse deles. Não era levar desenvolvimento, não era ajudar esse pessoal, muito pelo contrário. O único interesse deles era exploração econômica. Aí você vai me perguntar, todos esses países aceitaram assim de uma forma pacífica? Não. Sempre foi acompanhado de movimento de resistências, tá, pelas populações locais. Então, pessoal, gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que era o continente africano, né? E quem dominava cada pedacinho disso aqui. Um absurdo, né? Coisas assim absurdas. Vamos ver então quais foram as consequências de toda essa dominação europeia no continente africano. Simplesmente, vamos supor, a Alemanha chegava lá e pegava um outro pedaço. O outro pedaço pertencia à França. Então, em função disso, eles nem sequer pensaram nas tribos que ali existiam, nas diferenças entre os povos, simplesmente. Eles marcaram fronteiras de uma forma artificial e que até hoje causa conflitos em vários países africanos. Ou seja, tribos que foram simplesmente afastadas e que se uniram a outras. Então, eles não deram a menor importância para a questão natural dessas tribos. Criação de países artificiais e, principalmente, o que vai trazer uma instabilidade política, principalmente depois que vários países desses lugares se tornaram independentes e nações independentes. Então, gente, isso até hoje, atual, ainda há muitos conflitos na África. Ali já houve
matanças, né, terríveis. Até hoje, tribos brigam com outras tribos, por causa dessas fronteiras que foram criadas por esses povos europeus. Problemas étnicos surgidos por conta da política imperialista, né? Então, eu estava falando sobre os conflitos, ó, o Tutsis e o Tus, no antigo Congo, né? Que era lá, lembra do rei Leopoldo II. Atualmente, gente, o Congo hoje é um país chamado Ruanda, e que houve um massacre pavoroso em 1994. Foi uma carnificina a quantidade de gente que morreu nesse confronto entre esses dois grupos, o Tutsis e o Tus. Até aconselho a vocês a assistir um filme que retrata perfeitamente isso, porque é um caso verídico, chama Hotel Ruanda. Maravilhoso, assistam que vocês vão entender. Também violência na administração colonial dos europeus sobre as populações nativas. Novamente, o Congo, que hoje é Ruanda, é um destaque, pois a administração colonial dos belgas foi responsável pela morte de 10 milhões de pessoas. Então, gente, aqui nós temos uma síntese desse absurdo imperialista. Lembre-se que esse absurdo imperialista vai ser o grande fator que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial, nessa disputa pelas regiões, né, que supririam aí a demanda deles para a questão de matéria-prima, né, a questão até também de escravos, viu, gente? A matéria-prima, a riqueza, então, um absurdo. Tá? Nós tivemos também vários outros conflitos. Eu queria até aproveitar e só lembrar vocês que em 1846 houve uma conferência chamada Conferência de Berlim, liderada pelo Marechal Otto von Bismarck, que foi o responsável pela unificação da Alemanha. A Alemanha não existia como território único, né? Era estados germânicos. Então, esse Bismarck, conhecido como Marechal de Ferro, inclusive, ele deu a ideia, né? Se juntou ali com os países, falou, vamos dividir a África vamos fazer uma divisão. Aí dividiu a África em 50 estados. Né? Então, são coisas assim absurdas, que infelizmente levou a África a essa condição tão complicada, né, de pobreza, de desigualdade social. É importante também a gente dizer que a questão da Europa em relação à dominação da África foi absurda, mas é também importante esclarecer que ela não é o único motivo pelo continente africano ter essa desigualdade, essa pobreza, nações empobrecidas, não. Havia também, para vocês terem uma ideia, os europeus querendo conquistar outros, eles se aliavam a tribos que eles sabiam que iriam brigar com outras, né, aos próprios povos africanos. Então eles ajudavam nessa questão aí da guerra entre esses povos, né, para depois dominá-los, fazer ali uma parceria. Então, isso também prejudicou muito o desenvolvimento do continente africano. As próprias brigas entre os povos, né, de diferentes etnias no continente africano. E aí o europeu ajudou, porque ele entrava de um lado para ajudar esse grupo a conquistar outro. Então, isso também é uma consequência, tá bom? Aqui nós temos uma ilustração, né? Vocês estão vendo aqui, ó, eles pegaram a África e estão dividindo. Vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero uma onde passe um rio, se não for pedir demais, eu gostaria com lagos e montanhas. Então, isso aqui é uma forma, uma ilustração que define bem, né, o que foi essa questão imperialista, principalmente no continente africano. Na Ásia também houve isso, inclusive chegou a haver uma guerra, tá, de uma certa forma causada por causa desse imperialismo, tá? É importante também a gente dizer isso. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre a questão, além da questão asiática, que nós vamos falar também depois, separadamente, do imperialismo norte-americano. O imperialismo norte-americano tem as suas características próprias e eles também
também tiraram o naco aí do que a gente está falando, tá bom? Então, o imperialismo norte-americano, a gente vai falar que é uma nova era imperialista, tá? E só para deixar claro que na Ásia também houve o controle europeu, e ela se deu desde o início lá do século XV até mais ou menos a primeira metade do século XX, tá? Com algumas regiões aí sofrendo essa questão imperialista, tá certo? Então, o que eu queria deixar claro para vocês é que a gente pode falar agora sobre esse neocolonialismo que eu falei lá no início. A gente pode dizer que hoje, em pleno século XXI, nós temos também o neocolonialismo, que são as nações europeias perdendo espaço para a China. Né? A China hoje é a maior parceira das nações africanas. Então, isso a gente pode dizer que é um neocolonialismo, ou seja, é uma nova forma de colonização. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham tirado as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até a próxima.